Olá, tudo bem? Muito boa noite para você, boa noite, Goiás. Nós estamos chegando com o nosso programa para levar até você as informações que você espera, né, no nosso dia a dia, no seu dia a dia. E a gente hoje vai abrir espaço mais uma vez para saber o que é que anda acontecendo na Câmara Municipal de Goiânia, o que é que os nossos vereadores estão fazendo. Quais são os assuntos polêmicos que estão passando pela casa? O que é que anda acontecendo naquela casa? Não custa lembrar que a gente está em ano de eleição mais uma vez e logo em outubro você, eleitor, estará indo às urnas para escolher o seu novo prefeito ou reeleger o atual e escolher também os seus novos vereadores ou reeleger também alguns deles. É bom que você fique atento para saber o que é que esses vereadores estão fazendo por você, tá bem? Eu começo apresentando, então, os nossos convidados. Começo, evidentemente, pelo decano da casa, né? 10 mandatos seguidos, é um recorde, você já está vendo ele na imagem aí, e só poderia ser ele, Anselmo Pereira, que é do MDB. Tudo bem, vereador? Boa noite. Paulo Belli, boa noite aos nossos telespectadores. Um prazer muito grande retornar ao seu programa. É uma honra muito grande ser entrevistado por você, pela sua história. Obrigado. História da qual o senhor faz parte. Muito obrigado. Não é verdade? Que o senhor, houve uma aprovação por parte da Câmara de um título de cidadão goianiense para mim, que eu fiquei muito honrado, assim como recebi também da Assembleia Legislativa cidadão goiano, mas o senhor é que, anos depois, falou, você é meu afilhado a partir de agora, e o senhor propôs, né, a confirmação, digamos assim, daquele título. Que nasceu em Goiânia. Que nasceu em Goiânia, pelas suas mãos. Pelas suas mãos, através de um... É um projeto, né? É um projeto de decreto legislativo. Projeto de decreto legislativo. Eu tive o prazer de tê-lo na minha festa, né? Foi em 2001, quando eu fiz 50 anos. Foi uma festa inesquecível, né? Que tanta gente que eu amo estava lá comigo. Nosso outro convidado é novo na idade, não que eu esteja chamando o vereador Anselmo de velho, não é isso, mas ele já tem um trabalho de 10 mandatos, significa o quê? 40 anos já passou 40. disso? 40 anos dentro da Câmara de Vereadores de Goiânia. E do outro lado aqui está o Lucas Quitão, que é do PSD, que é da Jovem Guarda da Câmara Municipal de Goiânia, né? Ele está no seu segundo mandato, não é isso? Exato, Paulo. Segundo mandato, com muito orgulho, né? Tenho trabalhado bastante. Fico honrado pelo seu convite, estar aqui com você de volta. Eu que também aprendi muito, né? Há alguns anos com você e sigo aprendendo com o Anselmo, que está aqui do lado. Então, o aprendizado dia a dia na Câmara é muito produtivo. Espero continuar trabalhando muito pela cidade e estou à disposição dos nossos telespectadores aqui da TV Brasil Central. Ok, da TV Assembleia também. As duas estão juntas, né? Em cadeia. É uma parceria, né, que existe entre as duas emissoras que prevê, por contrato, por força, né, de um acordo, que prevê que uma pode utilizar material da outra, conteúdo da outra, vice-versa, e que a gente pode utilizar, inclusive, equipamentos, né, numa necessidade. Se a gente precisar aqui de uma câmera, a Brasil Central empresta para a gente. Da mesma forma que a Brasil Central, se precisar, a nossa vai para lá também. É uma parceria muito boa. E, com isso, as duas equipes também trabalham unidas. As equipes de jornalismo, produtores, editores, repórteres, apresentadores, enfim. Tudo isso graças a essa parceria que se mantém atual, renovada, pelo presidente da Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto, e pelo presidente da Agência Brasil Central, Reginaldo Júnior. Estão sempre juntos, fazendo muitas coisas, espero e tenho certeza que muitas outras virão por aí. Muito bem, você, telespectador, é nosso parceiro, né? Indispensável durante o programa. Eu quero ouvir a sua pergunta para os nossos convidados e você faz uma avaliação ao mesmo tempo sobre o que é que você está achando do trabalho da Câmara de Vereadores e da administração do prefeito Rogério Cruz. A cidade de Goiânia está boa? Você está satisfeito com a administração de Rogério Cruz? Sim. Por quê? Não. Por quê? Responda, mande a sua pergunta através do nosso WhatsApp 98200-3223. 98200-3223. Você pode mandar também através do YouTube. O nosso programa é transmitido pelo YouTube da Brasil Central e da TV Assembleia. Da Brasil Central, o endereço é @TV Brasil Central, tudo junto. Da Assembleia é @TV Assembleia Goiás, tudo junto também.
através desses canais do YouTube, você também pode mandar a sua pergunta para os nossos convidados, tá bom? A vinheta é rapidinha e a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta, estamos voltando. O programa de hoje, repetindo mais uma vez, estamos contando aqui com a presença de 2 vereadores, Anselmo Pereira, que é do MDB, e Lucas Quitão, que é do PSD. Eu quero deixar claro aqui para o telespectador que a formatação, digamos assim, desse programa, ela foi feita na semana passada, quando a nossa produção entrou em contato com os senhores. Não foi semana passada? Não foi, vereador? Tranquilo. Foi semana passada que a gente convidou os senhores para virem discutir uma pauta que a nossa produção encaminhou até os senhores, não é? E que a gente pretende discutir durante o programa de hoje. Então, a presença deles aqui é uma coisa que já tinha sido acertada semana passada. Vamos lá? Primeiro eu quero saber do senhor vereador Anselmo Pereira, que é do MDB, depois de 10 mandatos, né? Como é que o senhor está encarando essa gestão, vamos dizer assim, essa gestão essa legislatura, que está chegando ao final, daqui a pouco temos eleição. O senhor entende que essa é melhor, é pior, ou não é nada disso do que as outras legislaturas anteriores? Olha, eu entendo que ela é bem produtiva. Nós conseguimos aprovar uma série de leis que estavam paralisadas há muito tempo, através do plano diretor da cidade, que eu considero uma das leis mais importantes para o município. E junto com ela, praticamente 14 novas leis que complementam o plano diretor da cidade. Essas leis complementares, está faltando uma ou duas, inclusive a primeira lei que teremos da habitação social do município de Goiânia, a chamada HS, já está no finalzinho, talvez nesta semana ou na outra, na última votação, para que você tenha a política habitacional social do município de Goiânia. Como em todas as capitais, a demanda da moradia popular é muito grande. E agora, corroborada com a Minha Casa e Minha Vida, que retornou com toda a força, essas leis vão provavelmente melhorar ainda mais as questões urbanísticas, as questões sociais da cidade de Goiânia. Porquanto eu entendo que o trabalho da Câmara nessa legislatura foi extremamente produtivo. Reformamos o Código Tributário que estava carcomido desde 1975. Imagine você, um Código Tributário de 1975 aplicado na cidade de Goiânia tem que trazer alguns prejuízos, tanto para a população que estava trazendo prejuízo, como também para o próprio poder público. Então essas leis foram modificadas e estão colocadas agora no compêndio das leis novas para que você aplique nessa administração no final e também para as próximas gestões do município de Goiânia. O senhor falou sobre o plano diretor. A última revisão dele acabou acontecendo quando ele deverá voltar a ser revisado, porque ele prevê uma sobrevida, digamos, de 10 anos, não é isso? 10 anos. Ao longo dos quais ele tem que ser revisado. Eu me lembro que a gente discutia muito em outros programas que ainda prevalecia o plano diretor de 2007. 2007. Que demorou 15 anos, né, para ser revisto. Esse plano diretor que está em vigor agora, ele foi continua com os mesmos interstícios. Tem mais ou menos uns 2 anos, que está praticamente em vigor, mas existe a necessidade de que você atualize ele. É preciso, inclusive, que nós, vereadores da Câmara Municipal de Goiânia, e a população cobre a atualização do plano diretor de 2 em 2 anos. A cidade se movimenta, a cidade, às vezes, até fora daquele planejamento, ela consegue fazer um movimento diferente do que o plano determinou. Para isso é preciso que tenha a atualização. A revisão, sim, tem que ser de 10 em 10 anos. As regras não mudaram. Bem, vereador Lucas Quitão, do PSD. O senhor está lá há 2 mandatos, não é isso? Isso. Tá. Que balanço, para o telespectador entender primeiro, para saber os senhores próprios, que avaliação o senhor faz sobre o trabalho da Câmara? Está bem, não está bem, ou muito pelo contrário? Como é que o senhor está satisfeito em fazer parte dessa legislatura, da outra anterior também? Paulo, a gente sempre tem essa sensação de querer fazer mais, né? E eu acho que o presidente Anselmo falou muito bem do que foi feito nesses últimos anos.
eu incluiria aí também a aprovação do novo Código Tributário, né, que era novo Código de Posturas, que era de 91, né, 92 foi atualizado também esse ano. E isso também não quer dizer que as leis já estão no seu formato ideal, né? Tem muita coisa, foi bem lembrado pelo Anselmo, que o plano diretor, por exemplo, tem muita coisa para ser atualizado. Eu colocaria aí essa questão do transporte coletivo, que Goiânia ainda não tem um plano diretor de mobilidade urbana. Isso, para mim, é a espinha dorsal do crescimento, né, Paulo? É para onde a gente vai poder dizer para os empreendedores onde é melhor edificar, onde é melhor expandir, o formato de bairros planejados, né, intercalando moradias com comércios, coisas que nas cidades de primeiro mundo já existem, até para a gente diminuir o deslocamento das pessoas na cidade. Então tem muita coisa para a gente fazer, como, por exemplo, revitalizar o centro. Eu acho que nós vamos falar disso também. Vamos, né? Daqui a pouquinho. Tem vários desafios para a cidade. Eu acho que a gente ainda poderia ter feito mais um pouco. Eu tenho essa sensação porque a Câmara ainda fica presa em alguns momentos em debates muito fisiológicos, né? Debates de brigas de bairro, debate de espaço na prefeitura, aquelas brigas que às vezes a cidade não está importando. Eu sempre falo isso para os colegas. As leis complementares ao plano, por exemplo, a gente demorou muito, né, Anselmo? Poderia ter aprovado antes. E uma coisa, Paulo, que às vezes eu também chamo a atenção dos colegas, Sim. é para a necessidade de ter mais discussão com a sociedade. No caso, por exemplo, do empréstimo. Faltou essa interlocução com a comunidade, com os goianienses, no sentido de trazer a comunidade, trazer a sociedade, as pessoas para dentro da Câmara, para dizer, olha, eu concordo, não concordo, onde é que a gente vai colocar isso? Mas os senhores estão lá representando exatamente essa população? Os senhores não são representantes da população? Com certeza, Paulo. Não pensam, ou pelo menos não deveriam pensar e falar de acordo com o que elas pensam, as pessoas? Aí que está, às vezes, a desconexão do que passa, do que é aprovado, e não digo só na Câmara, né, em várias casas legislativas pelo Brasil, que às vezes não vão de encontro com o que a população espera, você concorda? Então, mesmo a gente tendo essa procuração pública para representar os nossos goianienses, por exemplo, eu ainda acho que é seguro, Paulo, sempre colocar a sociedade dentro da Câmara, para a gente opinar nesses temas mais polêmicos. Por exemplo, se é necessário mesmo vender área pública? Eu acho que não, e tem um projeto da Prefeitura lá para isso. Se é necessário, depois de um aumento astronômico de IPTU, né, que nós tivemos em 2021, que aumentou 45% mais a inflação, então foi 55% numa média global. Salário nenhum no mundo aumentou esse tanto, né? Aqui em Goiânia teve um aumento de IPTU dessa grandeza. E aí, Paulo, para piorar, num ano como esse, 2024, a Prefeitura tem uma previsão de receita de 7,8 bilhões, passa um empréstimo de mais 710 milhões. Então, para mim, isso não faz sentido. Não é o que a população quer, mas, infelizmente, foi aprovado. Então, eu acho que se a população fizer parte da discussão ali cotidiana, opinar mais, eu acho que a gente vai fazer escolhas mais certas. Será? Os senhores vereadores ouvem realmente o que a população diz? Eu quero pedir, antes da resposta, vereador Anselmo, para a gente dar uma corridinha, porque são muitos VTs que a gente tem participação também de telespectadores. Mas o senhor com 40 anos de vereança, né? O senhor ouve a população e reproduz lá dentro do ambiente político esse anseio da população? Paulo, eu tenho certeza que o vereador Lucas Quitão e vários vereadores percorrem essa cidade dioturnamente. Eu, particularmente, tenho convicção disso, porque eu amanheço 6 da manhã, muitas das vezes vou até às 11 da noite. Verdade. E trabalho de domingo a domingo. Talvez esse seja o segredo de você dar uma atenção aos seus segmentos e à comunidade. Você foi muito feliz. Eu fui eleito para ouvir a comunidade e lá dentro da Câmara, dentro do melhor raciocínio, decidir o que é bom para ela. E aí nós pudemos estar sempre acertando. Eu sempre ouço... O senhor nunca votou contra uma vontade da população? Eu já tive que refazer pensamentos de decisões antes da conclusão. Porque quando tem as audiências públicas, quando você vai a segmentos organizados, quando você vai lá no bairro, você muitas das vezes desfaz o seu pensamento. Porque o momento histórico que você vive lá naquela comunidade reflete na decisão que você vai fazer. Então, o bom do processo democrático é esse, de você, às vezes, até transigir diante do seu próprio pensamento.
e representar aí os anseios da comunidade. Vamos lá. Para deixar claro, eu costumo dizer na abertura do programa, mas agora eu vou dizer, os senhores estão aqui não por acaso, né? Porque a gente sempre procura trazer pessoas de situação e de oposição. No caso aqui, estamos recebendo o vereador Anselmo Pereira, que é de situação, correto? Correto. O senhor defende a gestão de Rogério Cruz, tá certo? E Lucas Quitão, que é do PSD, ao contrário, é de oposição, tá certo? Sim. Então, estamos aqui equilibrados, que manda o bom jornalismo, né? Que a gente faça sempre isso, né? Tem os dois lados da história. A gente tem os dois, aliás, temos três, né? Porque tem você também, telespectador, que é fundamental para que a gente possa fazer o programa. Você pode mandar a sua opinião através do nosso WhatsApp, 982003223. 982003223. Coloque o seu nome no início da mensagem para a gente poder identificá-lo, tá certo? Vereador Lucas Quitão falou aqui sobre o empréstimo, né? Empréstimo de 710 milhões, né? Que a Prefeitura de Goiânia quer tomar e, segundo alguns, ainda não explicou exatamente para aplicar em quê. A gente foi, até porque nós temos aqui o representante da situação que vai poder fazer o contraponto, mas a gente ouviu vereadores de Goiânia que ainda tentam barrar esse empréstimo para o Paço Municipal, empréstimo que já foi aprovado, né, em plenário, não é isso? Eles levaram o caso, inclusive, para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. Vamos ver. A ação, que será julgada pelo STJ contra o projeto que autoriza a Prefeitura a contrair o empréstimo, foi proposta por um grupo de 5 vereadores de Goiânia. O Tribunal de Justiça negou recentemente o recurso apresentado pelos parlamentares, que solicitava a suspensão da tramitação da proposta. O vereador Igor Franco acredita que o Judiciário irá impedir a realização do empréstimo. Eu tive semana passada com a presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Maria Tereza, deliberei sobre o assunto, inclusive ela me atentou de um acórdão que existe quando ela estava ministra do TSE, em que diz que ano eleitoral não pode fazer pedido de empréstimo, muito menos conceder empréstimo. Então nós estamos muito tranquilos quanto à suspensão desse empréstimo irresponsável por parte do Poder Executivo e também por essa Câmara conceder 710 milhões aí a um prefeito que já se declarou totalmente frágil, uma administração que não consegue adiantar, avançar e agora querendo 710 milhões para poder fazer obras eleitoreiras e sua campanha política. Para o vereador Paulo Magalhães, o empréstimo não pode acontecer. Como é que o prefeito pega 710 milhões no apagar das luzes? Como é que ele vai fazer licitação para fazer as obras? Para pagar a obra tem que ter medição e não tem como fazer licitação. Então, de forma que até hoje eu não entendi para que esse empréstimo. Porque acontece o seguinte, a prefeitura recarga muito, principalmente o IPTU maluco que eles aprovaram nessa casa. Mas a base do prefeito defende a proposta. O vereador Ronilson Reis não acredita em decisão contrária da Justiça. Não acredito, até porque quando ingressaram com esta ação, o juiz de primeiro grau indeferiu. Depois eles recorreram para o Tribunal de Justiça, segundo grau. O próprio tribunal indeferiu também. E houve agora um recurso especial para o STJ. Então eu não vejo nenhuma probabilidade, até porque a matéria eu vejo como matéria vencida. A Câmara, o Poder Legislativo, ele é soberano, houve todos os trâmites processuais legislativos legais. O vereador Doutor Jean disse que os recursos são necessários para o município. Já está definido onde serão gastos. Nós temos aqui gastos com a parte de drenagem urbana do município de Goiânia, tem que ser feito isso. Várias inundações ter feito nos períodos chuvosos, nós temos que resolver de fato, ali na T9, terrível aquele período, ali eu estou citando um. Em relação também ao CIMEIS, há um déficit CIMEIS de praticamente mais de 7 mil crianças. Há estudos que tem 9 mil já crianças esperando também vagas de CIMEIS, nós temos que resolver o problema do CIMEIS. Há outro déficit também, um problema sério, não déficit, mas são 11 unidades de saúde CSF. Existe, Rafael, 39 unidades de saúde, existia 39 unidades de saúde em placas. Placas mesmo, aquelas placas horríveis. Como que você vai ser atendido em uma estrutura totalmente da prefeitura com placas?
Então vai ser reestruturado, já está dentro desse projeto, as 9 unidades de saúde também. De fato e mais 500 quilômetros de asfalto na cidade de Goiânia. Após a aprovação na Câmara Municipal, o Paço já sancionou o projeto de lei. Na publicação do documento no Diário Oficial do município, dos 710 milhões de reais previstos, 639 milhões serão para obras de infraestrutura e mais de 50 milhões para a área da saúde. Muito bem. Bela reportagem, né, do Rafael. O senhor estava dizendo que admira o trabalho dele, né? Sim, Nós ótimo também. jornalista. Nós também. Tem excelentes repórteres nesse grupo, né, da TV Central e TV Assembleia Legislativa. Eu quero me incluir no elogio do Rafael. Muito atencioso, muito educado e é um profissional decente. E esmeraldino também, vale lembrar. Eu não posso inteligente. Eu tenho que ficar mais quieto aqui, porque eu moro no setor universitário. Então é um problema. Bom, já ensaiamos um pequeno debate aqui. Tomara que ele cresça com alto nível, com certeza. Mas eu já pergunto ao vereador Anselmo Pereira, por que o senhor defende esse empréstimo, vereador? Porque alguns colegas seus aí já disseram na reportagem que a gente mostrou, e a gente ouve a população também insatisfeita porque esse empréstimo virá, na opinião de muita gente. Eu ando muito de táxi, então a gente ouve taxistas falando por eles e falando por passageiros que eles também transportam. Então eles dizem que ninguém está satisfeito com isso. Nós estamos quase em abril. Como é que se vai construir, como é que se vai asfaltar ruas da cidade com tão pouco tempo? Por que o senhor defende o prefeito? A primeira coisa, nós temos que ter um momento de interpretação. O empréstimo não iniciou no ano de 2024. Ele chegou à Câmara em 2023. E já é um empréstimo que já vem desde o ano passado. Houve algumas situações que precisaram ser readaptadas. Por exemplo, nenhuma obra deste empréstimo vai ser feita sem o crivo do que o Ministério Público pediu e solicitou nas suas planilhas. Necessariamente, quando você faz um empréstimo deste valor, não significa que você vai contrair todo o empréstimo durante todo esse período. Então, a primeira coisa, o empréstimo começou em 2023. Veio terminar em 2024. Por que demorou? Demorou porque houve situações que realmente foram precisadas ser readaptadas, inclusive essa, de que o Ministério Público pediu uma listagem completa de todas as obras que precisam e vão ser aplicadas. Me permita que o vereador Quitão levantou o dedinho, assim, querendo falar. Os senhores fiquem à vontade. Os senhores são colegas, são amigos, acima de tudo, e tenho certeza que vão fazer um bom debate. Se o senhor tiver, e o senhor também, se tiver alguma coisa a contestar na fala do seu colega, fique à vontade, entra, contesta. Eu queria deixar o Anselmo concluir, mas, Paulo, quem está nos assistindo deve lembrar essa história um pouco conturbada, né? Primeiro momento, o empréstimo chega na Câmara entre o Natal e o Ano Novo, né? No apagar das luzes, como bem falou nosso colega Paulo Magalhães, o Igor também. E aí, o que nos preocupava? Não tinha referência nenhuma. Em primeiro momento, aquele empréstimo não dizia para onde ia esse recurso. E aí nós entramos com a ação judicial, o Tribunal de Justiça de Goiás suspendeu a tramitação porque teve um equívoco no momento ali na Comissão de Finanças, que a reunião foi convocada fora do que manda o regimento. Beleza, conseguimos suspender, a população ficou a par disso. Quando o prefeito recorreu, o Tribunal de Justiça liberou, mas o Ministério Público notou a grandeza do problema e foi lá e recomendou que não votasse. Então, lá atrás, no ano passado, a gente conseguiu segurar que a votação fosse feita às escuras, entre o Natal e o Réveillon, quando está todo mundo disperso, né, ninguém está acompanhando de perto, a gente estava lá na Câmara brigando e a gente conseguiu segurar. Quer dizer, o prazo que teria para os senhores decidirem aprovarem ou não seria uma semana? Até menos, né? Eu acho que o projeto ficou 2 dias na pauta. Se eu estiver errado, acho que o Anselmo vai poder falar melhor. Mas foram 2 dias de intensos debates ali. E foi aonde eu disse, inclusive, que tinha que ter participação da população ali. Concorda? Claro. Para poder falar, não, gente, não é o caminho. Enfim, chegamos a esse ponto onde o Ministério Público fez um acordo com a Prefeitura e conseguiu vincular esse recurso a algumas obras. E aí eu chamo a atenção, Paulo, além do questionamento técnico de algumas falhas que existem, eu ainda chamo a atenção porque é uma gestão que não mostrou muito serviço, né? Não está à altura do que os goianienses merecem. E aí vai pegar mais 710 milhões depois daquele aumento astronômico do IPTU.
para fazer obra, sendo que nós estamos com greve na educação, são mais de 15 mil crianças fora da escola, Paulo. Fora as da greve, né? 15 mil aguardando vagas. Unidades de saúde, em algumas que eu visitei, mais recentemente a última, lá no bairro Goiás, não tinha linha de sutura, sabe? Aí questões básicas de coleta de lixo, de iluminação pública, de limpeza urbana, a cidade está um caos. Aí você vai pegar dinheiro emprestado para investir em obras para ver se na eleição o atual prefeito tem chance? Bom, não é certo, o prefeito quer disputar a reeleição, vereador? O senhor conversa eu acredito que sim. O senhor veio agora, inclusive, de uma reunião com ele. Eu acredito que sim, é um direito dele. Todo mundo que está no mandato tem o direito de ir para a reeleição. Qual é o problema? O senhor vê chances de ele ser reeleito? Não, a questão não é ver chance, é o direito dele. Sim, mas o senhor vê chances? Agora, veja você que ele tem desafiados muitos assuntos na cidade. Por exemplo, a questão da drenagem de Goiânia. Quantos anos essa cidade ficou sem um programa de drenagem? Parte desse dinheiro também vai para a drenagem. Mas eu vou lhe citar um exemplo. As enchentes continuam acontecendo. Eu vou lhe citar um exemplo. O bairro Feliz, todos os anos, era inundado. Neste ano, que a obra já foi conclusa, não houve nenhum tipo de inundação. Esse tipo de tarefa precisa ser desafiada, porque é um projeto que é necessariamente colocado à disposição da sociedade para que ela não continue sofrendo os problemas que acontecem cronicamente ao longo do tempo. Eu quero aqui citar, por exemplo, a questão do recapeamento de Goiânia. Goiânia já está com 90 anos. Boa parte das suas ruas e dos seus asfaltos estão totalmente quase deteriorados. A prefeitura está aplicando mais de 500 quilômetros dentro do município da cidade. São coisas que não aconteciam na infraestrutura da nossa capital. Agora, o empréstimo, eu volto a dizer, necessariamente ele não será utilizado o volume de tudo. Você contrai um valor. Agora, de acordo com os projetos que você vai ter necessidade ou que já estão aprovados, você vai aplicando o dinheiro desse empréstimo. Não significa que vai usar os 710 milhões. Tá, até porque no primeiro momento era 1 bilhão, já caiu para 710 milhões e pode ser aplicado muito menos. Tá bom, mas acontece que se a prefeitura contrai esse empréstimo de 700 milhões, ela tem que necessariamente, a partir do momento que esse dinheiro está disponibilizado para ela, ou seja, está à disposição para entrar na conta da prefeitura, esse dinheiro já não é mais de quem emprestou, é da prefeitura. Não é assim. É quando você executa os projetos colocados para aplicar. Seria uma linha de crédito? Seria uma linha de crédito que você tem para utilizar. Sim. Você necessariamente não é obrigado a usar os 710 milhões. Aí você pode dividir ele em etapas, como o Íris dividiu, né, Anselmo? Você está se referindo a isso, mas, salvo engano, esse atual do prefeito Rogério não está dividido em etapas, Paulo, até porque é um processo, e eu tenho acompanhado agora a fase dele, no Tesouro Nacional, que é onde vai ter que ter a aprovação desse órgão, né, do Banco Central, para ver se a prefeitura realmente tem condições financeiras e para o nosso telespectador entender. Mesmo que a prefeitura não pague as parcelas, a instituição financeira vai poder abater naqueles recursos que a gente recebe da União. Então é 100% garantido o pagamento. E outro problema que eu vi nisso, Paulo, a prefeitura não mandou para a Câmara a concorrência que ela deveria ter feito com as instituições bancárias. Ela simplesmente disse, olha, resolvi pegar emprestado com o Banco do Brasil e é isso, vocês vão ter que aprovar. Eu falei, gente... Nesse cenário, vamos discutir com as instituições. Na verdade, são dois bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Não é só um banco, são dois bancos. Aliás, dois bancos estatais da maior seriedade nacional. Não tem, inclusive, nenhum banco tipo Banco Andino, Banco Europeu, é bancos nacionais. Volto a repetir, necessariamente não significa que vai usar os 710 milhões. Tá, mas me diga uma coisa que eu vi aqui dos colegas dos senhores, inclusive, e eu confesso até hoje também não entendi. Quando a prefeitura resolveu pedir esse empréstimo de 710 milhões de reais, ela explicou para os senhores para onde esse dinheiro seria aplicado? No primeiro momento não, tanto que foi após a recomendação do Ministério Público, e aí uma coisa que eu chamo a atenção dos meus colegas da Câmara, é um desrespeito ao Poder Legislativo. A prefeitura resolveu dizer aonde ela investiria só quando o Ministério Público travou o projeto. Por que que não mandou para a Câmara antes, em consideração a nós que legislamos pela cidade, para a gente poder opinar, inclusive? Eu, por exemplo, não acho correto colocar em obras, sendo que a saúde e a educação estão um caos.
que não está colhendo lixo na cidade. Quando Paulo. nós aprovamos... Qual que é a lógica de pegar emprestado, Anselmo? Faz sério, vamos pensar na cidade agora. Qual que é a razão de você deixar uma cidade suja, apodrecendo, mal cuidada e pegar dinheiro emprestado pagando juros de 9 milhões por mês, fora os 710 pagos aí em muitos anos? Não faz sentido. Para concluir... Quando você e o vereador é um vereador inteligente, o vereador Lucas Quitão, eu considero como meu afilhado inteligente. Quando você aprova a lei de diretriz orçamentária do município de Goiânia, quando você aprova o orçamento para o ano que vem, porque se aprova para esse ano para o ano que vem, tudo está escrito, das necessidades, onde você deve aplicar, então como é que você precisa. Então, significa que os 710 milhões, de qualquer maneira, estava implícito na lei que eu e Lucas Quitão aprovou, da lei de diretriz orçamentária e também no orçamento do ano subsequente, que é de 2024. Então, nós temos uma noção de que... Agora, o melhor é que agora o projeto já está completamente detalhado aonde vai ser aplicado. E é dentro das necessidades urbanas da nossa cidade. Boa parte, o próprio vereador Jean disse, recapeamento, drenagem da cidade, recuperação de uma porção de obras que ainda estavam paralisadas. Eu lhe conto aí, tem obras que ficaram de outro governo. E que, vou dizer, boa parte, por exemplo, mesmo sendo recurso próprio do BRT, a prefeitura vai ter que fazer aplicação de recursos em torno desta obra do BRT, porque também exige parte da aplicação do dinheiro público. A obra do BRT não interessa se veio de outra gestão ou não. É aquela história, casou com a viúva, assume os filhos. Sim, lógico. Tem que fazer. Lógico que tem que fazer. E ele vai passar os 4 anos sem completar essa obra. A obra do BRT tem um convênio com a União e tem muito recurso federal. Inclusive, acho que isso já está bem organizado. E hoje, para o goianiense lembrar, esse ano faz 9 anos de obra e eu não vejo sinal dessa gestão conseguir entregar. Só lembrando a questão dos bancos, um ponto, Anselmo, não é porque, na minha opinião, claro, não é porque é banco público do Brasil que tem a melhor taxa. Você concorda? A Aparecida, por exemplo, está contraindo um empréstimo bem menor em outras aplicabilidades com um banco internacional. Eu acho que eles escolheram o Banco Nacional porque ele não precisa passar por mais uma fase. Porque quando você pega um recurso de um banco de fora, o Congresso também tem que validar pelo Senado. Então eu acho que nessa pressa para pegar no dinheiro, tiraram essa fase e podem ter ido até para uma taxa maior do que a gente conseguiria se tivesse feito uma concorrência. O vereador Lucas Quitão diz, pode, mas eu tenho certeza absoluta que os melhores negócios, os mais seguros, e aqueles que são mais fiscalizados, todos nós sabemos, o telespectador sabe, são os bancos públicos. Eles são muito mais exigentes do que os bancos particulares. Nós sabemos disso na convivência do dia a dia. Inclusive as garantias que se pedem para os bancos públicos é muito maior do que a dos bancos particulares. Vamos lá. Acho que é custo, eu tenho que colocar aqui telespectadores, né? Vamos nessa? Pode falar? Pode fazer as perguntas para os senhores? Claro. Então vamos lá. Está aqui. Boa noite, meu nome é Walterson Rabelo, aqui de Goiânia. Ele diz o seguinte, eu tenho vergonha de ser goiano, porque ver o vereador Anselmo defendendo esse empréstimo me causa constrangimento. Quanto tempo, como é uma palavrinha errada que não entendi, mas quanto tempo está na Câmara de Vereadores? 40 anos, ele disse agora há pouco. E me parece que não defende a população, só os prefeitos. Por que o senhor aprovou esse empréstimo? Por que eu já acabei de falar para o Anderson, nós acabamos de sair de nós acabamos de sair de uma pandemia, onde a maioria dos recursos do município foram todos destinados, inclusive as emendas impositivas dos vereadores durante a pandemia, durante 2 anos, foram aplicadas exclusivamente na saúde, emergencialmente e necessário. Então, tudo que nós planejamos durante os orçamentos de 2 anos foram direcionados para o socorro da pandemia. É lógico que ia faltar recursos para você aplicar em infraestrutura do município de Goiânia. Nós estamos saindo de uma época onde os recursos que estavam planejados para estrutura física na cidade, para, por exemplo, para a reformulação do centro de Goiânia, para criar o sistema viário da cidade, foi todo canalizado. Então esse recurso ele vem também para suprir
esse déficit de que nós aplicamos para socorrer a saúde. E o aumento do IPTU? Então, veja você que o dinheiro não será mal aplicado. Ele vai ser aplicado na infraestrutura da cidade. E outra coisa, muito bem fiscalizado pelo Ministério Público. Tá bom. Deixa eu pedir mais uma vez ao senhor. Sabe que horas são? 8 horas e 6 minutos. Já foram 36 minutos de programa. E eu tenho muitos VTs ainda sobre vários aspectos da cidade que eu não posso deixar de colocar e não posso deixar de atender o telespectador. Vamos lá. Está aqui Humberto Azevedo, de Santa Helena de Goiás, dizendo o seguinte: boa noite, Paulo. Boa noite, Humberto. Parabéns pelo programa, pelo excelente programa. Obrigado. Quero mandar um abraço ao Anselmo Pereira. Admiro o trabalho dele, embora não seja morador de Goiânia, né? Não tem essa proximidade, talvez, mas pode ser um amigo do senhor também. Humberto, eu gosto de estar lá perto de Santa Helena. Santa Helena, Santa Helena é uma cidade próspera, né? Sim. Uma cidade dinâmica, viva, próspera. Cidade do chapéu preto, do Custódio Quero Ricardo. lhe agradecer essa Então vamos lá. recomendação. Boa noite, aqui é o Anderson, do setor leste universitário. O senhor conhece o setor leste universitário? Conheço, Anderson. Ele diz o seguinte: essa gestão, com o auxílio do vereador Anselmo Pereira, tem sido uma das melhores nos últimos anos na saúde de Goiânia. O vereador Anselmo Pereira merece ser prefeito de Goiânia, conhece todos os problemas da nossa cidade. Olha, eu sendo da base do prefeito, nesse momento, eu lhe agradeço, mas acho que eu vou levar uma puxada de orelha do prefeito de Goiânia, viu? Eu quero me concorrer com ele. Quero lhe agradecer. Inclusive, eu quero dizer aqui ao telespectador, ao companheiro do setor universitário, que nós já vamos Que é onde o senhor mora, né? refazer o posto, o cais da Vila Nova, o João Natal, e estamos refazendo também a UPA do Jardim Novo Mundo e no setor universitário, espere dentro de uns dias, a reformulação todinha do posto de saúde do setor universitário. Vamos dar uma corridinha? Vamos. Senão os senhores me deixam mal com o telespectador, porque ele manda mensagem e eu não dá tempo de eu ler. Se os senhores reduzirem um pouco a resposta, vocês vão me ajudar e ajudar o telespectador também. Uma espécie de audiência pública, isso que a gente está fazendo aqui. Mas essa é pública mesmo, porque a gente está ouvindo o cidadão. Mais uma participação, Edson Ribeiro da Silva. Quero parabenizar você, Paulo, jornalista, nota 10. Obrigado, Edson. Parabenizar o vereador Anselmo, melhor vereador do estado de Goiás e do Brasil. O seu fã-clube está ativo, Olha, hein? e olha que eu não sei para ninguém que eu vim. Aliás, quase que eu não vim no seu programa. Eu vim pelo respeito que eu tenho a você. Você sabe do problema que eu tenho que sair daqui e daí socorrer um outro assunto. Mas eu lhe agradeço. Eu agradeço de coração esses que estão me acompanhando nesses anos de atividade no Poder Legislativo. Verdade, só 40 anos, quase meio século, hein? Parou para pensar nisso? Quase meio século. O senhor disse que não quer ser candidato a prefeito de Goiânia. Vereador Lucas Quitão, quer? Tem esse sonho, Paulo. Inclusive, coloquei essa discussão dentro do nosso partido, o PSD, que é um grande partido, sempre protagonizou as eleições aqui, mas que infelizmente hoje está perdendo força, né? Não tem discutido com a cidade, não tem recorrido aos seus grandes quadros que nós temos lá, como Vilmar Rocha, Francisco Júnior, tantos outros especialistas em Goiânia, para a gente construir uma solução para essa cidade que nós amamos, que é tão bonita, mas que infelizmente está se desfazendo, está mal cuidada e precisa desse socorro. Infelizmente também o nosso pedido de prévias, né, que é aquela discussão interna, ainda não foi acatado, e eu sigo trabalhando nesse sentido para o partido abrir a discussão interna e eu poder colocar o nosso nome nas pesquisas, de tentar apresentar um projeto de Goiânia para os goianienses, né? De quem está aqui, conhece bem os problemas e precisa de uma solução real e atualizada, né? A gente está vendo aí um cenário de muitas dúvidas, candidaturas inventadas de fora, acordos políticos para depois ver se a população quer, e eu estou disposto a construir o inverso, com a população, para depois a gente encontrar um aparato partidário político para ir às urnas. Eu queria dar dentro para o vereador Lucas Quitão, porque eu já passei por isso. Mais novo, eu forcei também uma prévia dentro do meu ex-partido. Lamentavelmente, o vereador vai encontrar muitos problemas. Há uma série de injunções, há alguns caciques das situações partidárias. Eu mesmo fui pedir uma prévia num dos partidos anteriores meu. Lamentavelmente, essa prévia não aconteceu. E, inclusive, era para prefeito de Goiânia. Eu lembro. E eu estou me sentindo, neste momento, como Vossa Excelência, que quer dar mais, como se diz,
sangue na política e de repente é tolhido por isso ou aquela outra situação. Já passei por isso. É interessante, sobre política, tem uma participação aqui interessante do Charles de Lagoa Formosa, em Minas Gerais, assistindo o programa, evidentemente deve ser pelo YouTube. Obrigado, viu, Charles? Você sempre participa, eu fico feliz, porque a gente pode deduzir que se você assistiu um dia, assistiu outro e outro, é porque está gostando. Tomara que você continue assistindo também, outros dias. Ele diz o seguinte, a política é um câncer maligno. A saúde pública, um fracasso. Saneamento básico, um fracasso. Escolas públicas, um fracasso. É muito imposto pago e pouco retorno. Ou seja, a política decepcionou o Charles, como decepcionou já muita gente. Decepcionou o senhor, bem rapidamente, decepcionou o senhor também, nesse episódio particularmente? O senhor também tem decepção com a política? Não, mas é lógico que tanto eu como o vereador Lucas Quitão temos decepções na atividade política. Às vezes, algumas frustrações, porque nós ouvimos a comunidade, temos pressa de servi-la e, de repente, acontecem situações que nos tiram a possibilidade de servir a sociedade. Então, ele tem razão de dizer. Agora, eu vou lhe dizer, sem a política também, dificilmente nós faríamos as inovações e as necessidades, porque hoje a política está muito mais próxima da comunidade. Você tem mais condição de discutir através do telefone, através das audiências, inclusive através deste canal do seu programa, Paulo Bérico. Você ouve e faz com que realmente você termine atendendo os anseios da comunidade. Agora, frustrações tem em todos os segmentos. Deixa eu correr aqui. A Maria de Lourdes Souza também mandou mensagem dizendo isso. Moro em Goiânia e a política está uma vergonha, diz a Maria de Lourdes. Deixa eu colocar um VT aqui, até para a gente começar a puxar outros assuntos para discutir com os senhores, porque pacientes do IMAS, o IMAS que é o plano de saúde, né, da Prefeitura de Goiânia, esses pacientes, os pacientes, fizeram hoje um protesto em frente à sede do Instituto. Reclamam da dificuldade para conseguir atendimento. Vamos ver. A professora Ireusa Correia foi diagnosticada com câncer de mama no ano passado. Necessitando de exames e consultas com vários médicos, ela está com muita dificuldade de realizar o tratamento através do IMAS. Está muito difícil, porque toda vez que a gente precisa de exames, por exemplo, eu preciso de exames para fazer acompanhamento, né? É cintilografia, é ultrassom de mama, é ultrassom endovaginal, inclusive a minha ginecologista não está atendendo. E aí eu estou procurando o ginecologista me atender, porque eu tenho que fazer acompanhamento. Eu estou desde junho fazendo, né? Eu fui diagnosticada, fiz a cirurgia em julho. O médico que fez a minha cirurgia não está atendendo o IMAS mais, né? É óbvio que ele não está recebendo. Excelente médico. Inclusive o instituto que eu sou atendida também, né? Parou de atender. Já o agente de endemias, Leandro de Oliveira, relata que a dificuldade é tão grande para os usuários que eles estão sendo obrigados a pagar atendimento que deveria ter a cobertura do IMAS. Tive problema com hérnia inguinal. Alguns exames eu consegui pelo IMAS, por sorte. A ultrassonografia eu tive que pagar do bolso. Os servidores do município realizaram um protesto em frente à sede do Instituto Municipal de Assistência à Saúde, IMAS, no centro de Goiânia. Eles cobram melhorias na qualidade do atendimento. A diretora do Sindsaúde, Bruna Izek, afirma que a realidade dos usuários é preocupante. Somos 83 mil dependentes do Instituto, né, aqui de Goiânia, o nosso plano de saúde. E hoje o que a gente vê é falta de atendimento em todas as áreas. Laboratorial, nós não temos consultas, nós não estamos conseguindo fazer os tratamentos necessários, pacientes oncológicos sem atendimento, pacientes com problemas de visão gravíssimos sem atendimento. Então, assim, tá um caos total. De acordo com o estudo realizado pela UFG, a dívida do IMAS com os prestadores de serviço é de 220 milhões de reais e ela foi iniciada em 2022. Segundo os servidores, a arrecadação mensal do Instituto é de 12 milhões de reais. Com uma despesa de 20 milhões, o que gera um déficit mensal de 8 milhões de reais. Vereador Anselmo Pereira, explica para a gente, tem explicação por que a prefeitura, e não apenas esta, mas
Normalmente, quase que via de regra, as prefeituras não repassam o dinheiro que é descontado do servidor da prefeitura, dos órgãos da prefeitura, para o IMAS. Por que que isso é recorrente? Mas, na verdade, O que tem dentro daquela prefeitura que o dinheiro fica na gaveta ou sabe-se lá onde? Veja você, o IMAS, o problema do IMAS não é um problema só de agora. Ele Sim, vem, eu disse isso. Vem de trás de outras gestões para cá. Mas ninguém vai resolver esse problema? Vai ter que se tomar uma decisão, como se fez também no IPASGO. Tem que ter coragem de mudar o comportamento estrutural de atendimento do IMAS. Veja você que... O prefeito não teve coragem, vai ter que fazer uma intervenção dentro da estrutura administrativa do IMAS para que você realmente abrigue a necessidade do que nós acabamos de assistir, de que as pessoas sejam assistidas por um instituto viável. Agora, esse modelo que está aí, praticamente está um modelo falido. O senhor disse isso ao prefeito? Já falamos e dizemos, ele sabe perfeitamente disso e precisa tomar uma atitude. Por que não tomou? Vai ter que tomar. Falta pouco tempo. Sim, mas veja você que essa atitude precisa ser tomada de qualquer maneira, nem que sirva para uma outra gestão que vai se aproximar. Esse modelo que está aí é um modelo, ao meu entender, é um modelo que não corresponde à estrutura. Inclusive, veja você, o cidadão tem um cidadão que depende. Dele vem mais 3 ou 4, 5, que também depende daquele que é o titular. Era aquele modelo antigo, que não tem estrutura e não tem equação que consiga fazer esse atendimento. Como era do IPASGO. Como era do IPASGO. Então, o prefeito não copiou o bom exemplo do governo do Estado? Está sendo trabalhado um novo modelo para o IMAS. A população da Prefeitura de Goiânia tem razão e é preciso que dê celeridade nesta mudança. Paulo, desde que eu entrei na Câmara, se fala que está sendo trabalhado, que contrataram uma consultoria. Lá no IMAS, o prefeito troca o presidente a cada 6 meses, né? Sempre acordos políticos, não é gente, às vezes, que entende do que está fazendo. E, para completar, a Ireusa, que é essa paciente oncológica, ela é muito amiga nossa, eu conheço bem o caso dela, que trata de um câncer e está passando por isso tudo. O que é o problema, Paulo? Ela ainda veio me perguntar, será que daquele empréstimo que o prefeito pegou, ele vai conseguir resolver o problema? Porque eu não acho atendimento em nenhum hospital, está todo mundo se descredenciando. Mas é claro, um hospital atende o IMAS 2, 3 anos e está há mais de 1 ano sem receber. Né? É inviável mesmo. E por outro lado, Paulo, não tem perspectiva nenhuma de resolver esse problema, a não ser que o prefeito pegue dinheiro do Tesouro para tampar esses buracos, que não é só dessa gestão não, sendo justo, já é antigo, mas essa gestão tem tudo aí para finalizar sem uma perspectiva. E o que eu tinha sugerido a ele, quero fazer isso aqui em público, é que ele fundisse o IMAS com o IPASGO. Essa seria a forma de dar um atendimento digno para o servidor, que paga, é descontado na folha. O servidor da Comurg, por exemplo, Paulo, um gari que ganha pouquinho, um salário mínimo e pouco, está lá, descontando todo mês e não tem atendimento. A Comurg não paga o IMAS há muitos meses. Esse é o cenário atual e eu acho que a única solução rápida para não deixar os servidores na mão, os familiares, os dependentes, e ao mesmo tempo não deixar de honrar com os fornecedores, os credenciados, é fundir o IMAS com o IPASGO. Essa, para mim, seria a solução mais rápida e só depende do prefeito levantar da cadeira dele e ir lá no governador. Com certeza o governador vai atender essas vidas, que lá no IMAS são quase 90 mil vidas, somando todos eles, servidores e familiares. Independentes. Se eu falar em gari, tem uma mensagem aqui dizendo o seguinte: boa noite, Paulo. Deixa-me ver o nome dele. Meu nome é Rogério Bispo. Boa noite, mando um boa noite para os senhores também. E ele diz o seguinte: o Rogério diz o seguinte: sou gari há 25 anos. Passamos por situações difíceis, mas sem sombra de dúvidas, o prefeito Rogério Cruz foi o prefeito que mais valorizou os garis. Está aqui. A gente vai lendo mensagens, sempre de forma equilibrada, mas o que chega, claro que desde que não contém ofensa a ninguém, a gente mostra quem está criticando e quem está elogiando. E ele tem razão. Nessa gestão foi a que mais valorizou funcionários do município de Goiânia. É indiscutível. Nós temos uma série de planos que foram realmente colocados em disponibilidade dos servidores e é bem claro que ele reporta uma realidade do investimento dessa administração nos servidores públicos. Deixa eu registrar aqui, tem aquilo que se chama de
nota-pé. Sabe o que é nota-pé? Sabe o que é? Observação lá embaixo? Não, teve a matéria e vem a tal da nota-pé. Eu tenho uma birra com esse negócio de nota-pé. Isso aqui, para mim, eu já cheguei em algumas situações, inclusive com prefeitos anteriores, quando a gente mostra o problema, a gente busca ouvir a pessoa responsável pela solução daquele problema, que são os gestores públicos. No caso da prefeitura, eles nunca colocavam um secretário para responder, proibiam de dar entrevista, pelo menos para nós aqui, porque a gente sempre costuma ouvir os dois lados, os senhores estão aqui como prova. Mas eles não davam, não, mandavam notinha pé, nota pé. Aí o que acontece? Eu sou obrigado a ler. Obrigado não, porque eu poderia, como já fiz em outras ocasiões, até rasguei. Mas vou ler. Mas você é o democrata. A gente procura ser respeitoso com todo mundo, apesar de que muitos deles não são respeitosos, não apenas comigo, mas com o telespectador, com as pessoas que estão reclamando do problema, que é real. Esse problema é real. Os senhores sabem disso, o IMAS não está atendendo. Então o IMAS mandou uma nota, em vez de botar a cara deles para responder, mandou uma nota dizendo o seguinte: adotamos ações de curto prazo para melhorar o atendimento. Um exemplo é o edital para a contratação de novos médicos, clínicas e hospitais. Só isso não vai resolver o problema. Como disse aqui o vereador Lucas Quitão, o vereador Anselmo também disse, o problema é muito maior. É muito maior. É de estrutura. É muito maior. É questão isso de não vai resolver mexer na ferida. O IPASGO conseguiu fazer, inclusive aumentando alguma alíquota daquele que ganha mais. É importante que você pense nisso também. Aquele que ganha mais pode contribuir com o que ganha menos. Por isso que o IMAS precisa se reinventar imediatamente. É só copiar então o que o IPASGO fez. Está Pronta pronta a solução. Qual é a chance do solução. prefeito fazer uma reforma dessa, aumentando contribuição de servidor no ano da eleição? Você acha que é possível? Olha, eu vejo todas as possibilidades do mundo. O que não pode continuar é o IMAS desta maneira. E a outra coisa que eu disse é o modelo antigo e tradicional, onde um titular traz para dentro do IMAS mais de 5 ou 6 pessoas que também são dependentes. É preciso encontrar uma solução, como o IPASGO encontrou e está sendo execuível. Gostei, vereador, sabia? E por isso que eu gosto do senhor também, que o senhor tem as suas posições firmes, que muitas vezes contrariam, né, o desejo da população, e até meus interesses, até como jornalista. A gente está vendo que o problema está ali, e muita gente que vem dar entrevista não vê aquele problema. Porque é da base de apoio do prefeito, minimiza aquela coisa, como alguns partidos costumam fazer. Não, isso não é coisa, o problema é lá, o problema é do outro, empurra para o outro. O senhor tem essa coisa que eu acho muito importante, e talvez isso ajude a explicar esses 40 anos de Câmara Municipal. O senhor, quando vê um problema como viu agora, pelo menos nesse caso, o senhor reconheceu. Lógico. Apesar de ser da base de apoio do prefeito, com o qual o senhor vai voltar a falar daqui a pouco, né? O senhor saiu de lá, veio para cá da entrevista e vai voltar lá. Diga que eu disse isso ao senhor, eu admiro o senhor também por causa disso. Tá bem? Vamos lá. Boa noite. Aqui é o Leandro, da região noroeste. A região está abandonada, não tem limpeza nas ruas e nem nas praças. Iris Rezende nunca deixou isso acontecer. A bem da verdade também, e aí já é uma opinião minha, eu estou aqui para ouvir a opinião dos senhores e do telespectador, mas eu também tenho direito à opinião. Então eu confesso que eu estou assustado com a sujeira da cidade, com a falta de asseio, de limpeza da cidade, mato alto por toda a cidade, não se faz uma limpeza. Coleta comprometida. Coleta, lixo, bairros. Todos os bairros. Então, eu aproveito. Eu vou fazer de novo aqui, vereador Anselmo, um convite ao prefeito Rogério Cruz, e gostaria muito de pedir ao senhor, já que o senhor vai se encontrar com ele daqui a pouco, de transmitir a ele esse convite, para que ele venha ao programa. Um gestor público tem compromisso com, o nome já diz, público, tem compromisso com o público, o povo. Então, prefeito, ninguém está aqui para fazer perguntas maldosas, maliciosas, a gente não tem esse tipo de coisa, a gente se baseia em fatos para fazer as perguntas. Então, o senhor tenha certeza de que a gente vai fazer as perguntas absolutamente jornalísticas se o senhor vier aqui ao programa para conversar, não comigo, mas com a população, que, ainda que indiretamente, ajudou a colocar o senhor onde o senhor está hoje. Porque a população, na verdade, votou no Maguito Vilela, que infelizmente se foi, e o senhor teve, não sei se é felicidade ou infelicidade, porque o senhor já ocupou o cargo de prefeito, sabe o que é, vereador Anselmo? Ainda que por poucos dias,
O senhor sabe que ser gestor de uma cidade como uma capital como Goiânia, de 1 milhão e tantos de habitantes, não é fácil. Eu sei disso. Mas o senhor tem que dar satisfação. Não para mim, para o povo. Eu vou fazer o seu convite. Por favor. Ele, e eu, democraticamente, quero dizer qual é o problema do prefeito vir aqui. Eu tenho certeza que ele vem. Qual é o problema? Claro. Os fatos, nós temos que ter coragem de discuti-los junto com a sociedade. Eu não vejo nenhum problema. Verdade. O seu convite será feito ao prefeito. Muito obrigado. Até porque, só para finalizar esse assunto, eu já recebi o prefeito Rogério Cruz no meu programa, sabe de que forma? Ele e a esposa dele. Quer dizer, eu mostrei um lado até familiar, né, do prefeito que as pessoas desconhecem, até porque ele não é de Goiânia, não é de Goiás, veio do Rio, não é isso? Então, quer dizer, foi uma entrevista que eu acredito que tenha sido extremamente positiva para ele. Quer dizer, não estamos aqui para derrubar ninguém. Tá? O prefeito Rogério Cruz, atenda esse pedido, que não é meu não, é do povo. O povo quer conversar com o senhor e quer ouvir a sua explicação sobre essa gestão que já está chegando no fim. Vamos lá? Mais participações? Boa noite, Paulo. Todos os goianos sabem que esse prefeito é o pior dos piores que teve em todos os tempos. Rubens, da Fazenda Capoeirão, parabéns pelo programa. Não perco assisto todos. Muito obrigado, Rubens. O prefeito tem que explicar para o Rubens, por exemplo, para outros que pensam como o Rubens. Por que ele está sendo visto como pior? Ele não se preocupa com isso. O prefeito não tem pesquisa de avaliação da gestão dele. Pergunta para o Anselmo, como é que é? Pergunta para o Anselmo Pereira, emendou a palavra, deve ser por quê, né? Mas ele escreveu poker. Não tem nada a ver poker, é porque a gente tem que... Palavrinhas. Eu aproveito para pedir a você, telespectador, quando mandar a mensagem, dá uma revisadinha, vê se está faltando, às vezes, alguma palavra que tira o sentido todo da sua frase, tá bem? E esse aqui não colocou o nome dele, deixa eu perguntar aqui, pegar aqui em cima no perfil. É o Antônio Melo. Antônio Melo mandou. Pergunta para o Anselmo, vereador Anselmo, vou perguntar para o senhor, então, por que a CPI da Câmara não deu em nada e essa quadrilha da Comurg? Por que não deu em nada, vereador Anselmo? Não tem nada errado na Comurg? A CPI da Comurg eu não participei, mas nem por isso eu não deixo de dar as minhas opiniões. Ela teve algumas ações propositivas. Tenho certeza absoluta que os vereadores que lá tiveram, como o Thiago Ghiotti, vereador Ronilson, tiveram cuidado de sanear boa parte das questões. Uma delas que eu conheço é que a necessidade, inclusive, de você aprimorar esses serviços que estão deficitários na cidade. Uma cidade muito grande, uma cidade que cresce de forma, às vezes, até contra, eu já disse, a direção do plano diretor. É preciso, então, que você faça com que a SEI, que foi realizada, siga o seu relatório. É uma comissão especial de inquérito. É uma comissão de inquérito. Ela siga um relatório e eu vi neste relatório algumas ações propositivas. Por exemplo, readequar o aterro sanitário de Goiânia. O aterro sanitário de Goiânia é um aterro altamente produtivo e que poderia já estar gerando benefícios para a nossa cidade. Lá tem um direcionamento de que o aterro sanitário, dentro de 1 ano, 2 ou 3 anos, seja planejado para surtir os efeitos do que ele se propõe. Pois é, mas o que determina, como é o nome da lei, como é de cidades, como é que... O Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades, ele determina e deu um prazo para que todas as cidades do Brasil inteiro, todas as prefeituras, tivessem tratamento adequado para a questão do lixo. Né? E previu inclusive, a formação de consórcios de uma cidade que, de repente, não tem condições de manter o aterro, faça um consórcio, uma parceria com outra cidade vizinha para fazer o descarte correto do lixo. E isso não aconteceu. O prazo foi esticado de novo. Aliás, ainda está dentro do prazo. É preciso que se acelere esse tipo de comportamento, ou até mesmo, qual é o problema de terceirizar o aterro sanitário? Qual é o problema de terceirizar o aterro sanitário? Então, essa cidade só tem problema, é preciso que você está reconhecendo que está cheio de problemas. Não, mas as cidades e as metrópoles, não é só Goiânia. A cidade e as metrópoles têm os seus problemas. O que precisa é fazer o desafio e os planejamentos. Lucas Queitão, vereador pelo PSD. Vou pegar essa pergunta e passar para o senhor também. Pelo que a gente vê, e o senhor vê muito melhor do que eu, porque o senhor está ligado a essa questão, porque cabe aos senhores vereadores o trabalho de legislar e fiscalizar as ações da prefeitura, o trabalho da prefeitura. Pelo que o senhor está vendo,
A Prefeitura de Goiânia, eu não gosto muito dessa história, não, mas que nota o senhor daria para essa gestão? Ela está agradando a população? Está agradando ao senhor? Quais são os principais problemas? Ou tem problema em todas as áreas? Ou o prefeito é muito bom? Paulo, primeiro vou resumir o assunto anterior, a CPI, né, a CEI da Comurg, em uma palavra, né? Sim. Pizza. Foi isso que aconteceu. Interessava mais quem? Uma vez. Eu acho que foi uma forma da gestão embaraçar a discussão ali e acabou que não mudou ninguém da direção da Comurg, não trocou nenhum dos diretores, nem o presidente, e o problema persistiu até a gente ver nos dias atuais a que ponto chega, não só em manchetes negativas na mídia, mas principalmente no serviço público comprometido. Você falou muito bem, os telespectadores concordam, eu recebo diariamente reclamações. Hoje, por exemplo, uma cidadã do Real Conquista, um bairro importante da cidade, disse que tem 10 dias que não fazem coleta lá, que está cheio de mosca, de verme. Isso não é questão de saúde pública, Paulo. E aí, voltando à sua pergunta, sendo objetivo, eu vivi um pedaço da gestão do Paulo Garcia, vi a gestão do Íris, trabalhei ao lado dele, né, na comissão mista, onde ele prestava contas e o presidente Anselmo lembra, foi época de muito aprendizado. E na gestão do Rogério, que eu esperava muito, principalmente por ter ajudado o Maguito na campanha e ter visto o que ele fez em Aparecida, foi um grande trauma, né? A gestão do Rogério hoje é um pesadelo. É um pesadelo para a cidade porque nada funciona, nenhum projeto, inclusive daqueles que foram discutidos na eleição. No começo do programa, o presidente falou da habitação popular. Foi prometido por esse prefeito atual, Paulo, 15 mil habitações populares em Goiânia. E não foram entregues nenhuma. Não tem nenhuma obra, não ergueram nenhuma parede até então e a gestão está acabando. A educação, que tinha 10 mil crianças fora da escola, hoje tem 15. A saúde, que já era comprometida, hoje está na UTI. A coleta, que funcionava na gestão do Íris e não funcionava terceirizando, igual é agora. São milhões de reais para uma empresa privada, além dos mais de 40 milhões que custam a Comurg mensalmente, para poder fazer uma coleta meia boca. Essa é a realidade. Então, assim, eu estou aqui sendo breve, mas eu posso te citar problema de mobilidade, problema de trânsito. Eu posso, por exemplo, lembrar daquele esforço nosso, eu já falei disso com você, para aprovar a lei do 5G, que é uma ideia nossa para Goiânia. Hoje só a iniciativa privada usa, Paulo. A prefeitura poderia estar, por exemplo, sincronizando semáforos, ajudando no trânsito com essa tecnologia de uma internet rápida. Poderia, por exemplo, fiscalizar a cidade, dar ainda mais segurança para o goianiense, fazendo monitoramento de câmera, como a Aparecida já faz, e Goiânia não. E o prefeito nos enganou todos esses anos, dizendo que teria uma Smart City. Nada saiu do papel, Paulo. Nenhum projeto. E eu desafio aqui o nosso líder de governo a lembrar um projeto dessa gestão que foi concluído. Eu não lembro de nenhum e posso ficar aqui até amanhã lembrando o que precisa ser feito na cidade e que não foi feito, infelizmente. O Robson do Jardim Guanabara manda a seguinte opinião, curta e grossa. Né? A Comurg continua tirando o nosso dinheiro. Robson, me permite aqui, né? Ele botou uma palavra aqui que eu acho meio pesada, né? Continua roubando. Para falar roubando, você tem que ter prova. Você tem prova? Então eu vou preferir. Continua tirando o nosso dinheiro, né? Tirando o dinheiro da população e ninguém faz nada. Ele encerra tudo em caixa alta, ou seja, letra maiúscula, vergonha. O senhor falou sobre como o trânsito poderia melhorar se tivesse a tecnologia do 5G, não é isso? A gente vai falar então sobre esse assunto agora, porque Goiânia, né, de muito tempo para cá, é uma capital que proporcionalmente tem maior número de veículos dentre as outras capitais no Brasil. A proporção já é de quase um carro ou moto para cada habitante. E o resultado não poderia ser outro. É um trânsito cada vez mais caótico, nos horários de pico principalmente. É que você vai ver agora na reportagem do Pedro Henrique Rabelo. Os últimos dados do IBGE trazem uma informação interessante, que Goiânia já tem o número de carros chegando muito próximo ao número de habitantes. Levando para um cenário nacional, a nossa capital já é a 6ª no Brasil com o maior número de carros. Isso faz com que cada dia mais o trânsito de Goiânia se torne pesado, irritante e mais desumano. Os números apontam 1.329.000 veículos e uma população de 1.437.000 pessoas. Sobre o ranking nacional, Goiânia fica atrás de São Paulo
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Curitiba. Na região dos camelódromos de Campinas, registrar imagens como essa dos pedestres não tendo condição de atravessar na faixa é normal. Seu Caio, olha lá para trás, deixa eu ver. Onde que o caminhão parou? Parou na frente, em cima da faixa de pedestre. Pro senhor que é pedestre, como é que é, assim, lidar com o trânsito e o desrespeito dos motoristas? Fica difícil, né? Porque a gente é motorista, a gente respeita, mas os caras não respeitam a gente. Eles não respeitam a faixa de pedestre aqui. Em qualquer lugar que você vai andar aqui em Goiânia. É um caos. Falta educação. Região como essa no fim da Marginal Botafogo e essa na terceira radial próximo ao Jardim Botânico formam longas filas todos os dias. Esse cruzamento aqui é de manhã, meio-dia e esses horários. Trava tudo. O trânsito aqui, rapaz, brincadeira, isso que é uma porcaria. E o pior é que o prefeito já bagunçou tudo aqui. Rua contramão, rua pra lá, rua pra cá. Bagunçou tudo. Ficou meio ruim, viu, ultimamente, porque principalmente esse horário tá bem congestionado. Quando detalhamos o número superior a 1.300.000 veículos, chegamos ao dado de 662 mil carros, 273 mil motos, 123 mil caminhonetes e 27 mil caminhões. Aqui é o cruzamento da Mutirão com a T7. Já um pouco mais para cima, no encontro da Mutirão e da Avenida 85, a falta de sinalização complica ainda mais o que já era um caos nos horários de pico. Muito ruim, né? Essa sincronização desses sinais. Principalmente, tá tendo uma pintura das faixas ali. Isso não é hora para fazer isso, né? O trânsito aqui tá muito difícil, viu? Além da organização dos motoristas também, que não ajudam, né? Caótico, não tem nem jeito de falar, ó. Caos. E eles reformaram 85 e não colocaram as faixas, né? De madrugada, Paulo, chega a ser inteligente. De madrugada, estou comentando aqui, vendo a matéria, estou comentando aqui com os nossos convidados, o Anselmo Pereira, vereador pelo MDB, e o Lucas Quitão pelo PSD. Eu acrescentei a isso tudo, né, que foi mostrado na reportagem, o fato de que a prefeitura inventou, não sei por que cargas d'água, talvez a desculpa seja que não quer atrapalhar o trânsito durante o dia. Mas ela atrapalhou o sono das pessoas durante a noite, porque ela asfaltou, pelo menos ali na região do Setor Bueno, os caminhões fazendo asfalto. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Mas qual é o problema? Aí O senhor tem sono leve? Não, veja o seguinte. O senhor dorme bem? Eu acabei de ver o telespectador reclamando de que estavam fazendo serviço durante os movimentos que eu e você e outros vamos para o trabalho e tudo mais. Qual é o problema de se fazer obra até meia-noite? Não, não é meia-noite, não, a partir da meia-noite. Não é a partir da meia-noite. Eu tenho acompanhado. Alguns vereador, casos pode ter extrapolado. No meu caso mas foi. O correto... Eu abri a janela para ver. Sim, tudo bem, houve uma exceção, mas o correto, pelo que eu sei, faz, inclusive as pinturas que se faz em Goiânia, e eu tenho consciência disso, se faz também à noite, onde você tem um vazio da mobilidade. Até meia-noite é suportável. Tranquilo, mas deve ser uma ou outra exceção. Foram vários dias, vereador. E eu não entendi também outra coisa. Eles fizeram um trecho ali da Avenida 85, e pode passar lá, eu passo lá a caminho de casa, e até comento com os motoristas. Você passa, de repente, por um trecho de um quarteirão, talvez 2, está recapeado. Aí, de repente, você entra na buraqueira de novo. Passa um pouco, você entra em outro trecho recapeado, quer dizer, não teve planejamento. Eu não entendo isso. Mas eu faço questão, até a Juliana entrou aqui, falou, não precisa ler essa nota-pé, não, que ela viu que eu não gosto dessa história de nota-pé, mas, naturalmente, a gente buscou uma resposta da Secretaria Municipal de Mobilidade, que é a antiga SMT. Muito bem, eles mandaram a tal da nota-pé. Aí eu tenho que botar a minha cara para dizer para você, telespectador, o que eles não disseram, não puseram a cara dele para dizer. Mas vamos lá. Eles informam que o cronograma para a realização da sinalização viária, pergunta a realização que não sei se... Enfim, o cronograma para a realização da sinalização viária pode sofrer alterações devido às fortes chuvas. Ou seja, a sinalização viária, então, fica comprometida durante, 5 meses, 6 meses ao ano, que é o período que duram as chuvas. Foi informado também que o trabalho de sinalização na cidade nunca foi suspenso. Ora, paciência, né?
e que existem mais de 10 equipes em diferentes pontos de Goiânia realizando esse serviço. O pessoal da secretaria, poupe a gente, né? Dizer que 10 equipes vão dar conta de fazer a sinalização numa cidade com 1.200.000 habitantes, 10 equipes são muito insuficientes. 1.400.000. Pois é. A secretaria informa ainda que o fluxo de veículos nos locais onde ainda não há a devida sinalização viária segue dentro da normalidade. Ou seja, para a secretaria isso é normal não ter a sinalização. Segue dentro da normalidade, já que as equipes de agentes de trânsito estão posicionados nos locais para orientar os condutores. Poupa, gente, né, vereador Anselmo? Porque agora, uma coisa que esses agentes estão lá para multar, não estão lá para orientar. Eu nunca vi. Nem sempre, Paulo. Os agentes estão lá só para multar. Veja você que nós estamos recapeando boa parte das ruas de Goiânia. Além da sinalização normal que tem que acontecer na cidade, tem que se fazer também as novas sinalizações das ruas recapeadas. Então é preciso realmente que você estimule esse serviço. E eu acredito que nós vamos conseguir fazer a sinalização de todas essas ruas em tempo ágil, até mesmo nas ruas recapeadas do município de Goiânia, que continuam sendo recapeadas. Tá, deixa-me ler aqui uma mensagem de um telespectador que fala sobre isso. Por acaso ele fala sobre isso, vamos lá. Boa noite, sou o Santos, é isso? Santos, do setor Castelo Branco. A prefeitura fez o recapeamento do asfalto na Avenida da Comurgue. Abaixo da Comurgue, sentido Campinas. Abaixo tinha um quebra-mola em frente a uma casa lotérica. Ele diz o seguinte, esse asfalto ficou tão ruim que ele ficou na altura do quebra-mola. Quer dizer, então ficou alto, não entendo por quê. E diz que os motoristas, Diz que os motoristas desse corredor, tinham que aumentar o quebra-mola. Está muito perigoso para atravessar de carro e também... descem correndo, né? Descem correndo. É o Santos do setor Castelo Branco. E também aproveita para cobrar que o prefeito tem que pagar o aumento para os funcionários das creches. Vereador Lucas Quitão, diga lá essa história toda que a gente mostrou aí. Primeiro agradecer ao Santos, né? Eu me comprometo a fazer o pedido, peço a ajuda também do vereador Anselmo para sinalizar lá o mais rápido possível. Pode ser que a CEINFRA ainda vá colocar lá uma lombofaixa, né? Que é o que está sendo colocado aí no lugar dos quebra-molas, que é uma faixa até mais alta, sinalizada. Maior, é uma boa né? opção, é mais larga, é uma boa opção até para reduzir velocidade. Pode ser essa saída. E sobre o aumento que ele pede, acredito que é o fim da greve da educação, que entraram num acordo recente, mas ainda muitas escolas não voltaram a funcionar na sua integralidade porque não tem servidores suficientes. Isso porque não fizeram a tempo aquele processo seletivo que se faz todo ano ou de 2 em 2 anos. E lembro vocês, o ano letivo ele tem data para começar e a gente sabe disso com antecedência. Então, bastava ter feito o processo antes. Mas essa é a realidade, espero que resolva o mais rápido possível, porque tem muita criança fora da escola. Eu quero dar em primeira mão para o telespectador. Foi lido hoje o projeto de reestruturação, parte da reestruturação financeira dos nossos auxiliares administrativos da educação, que, por sinal, durante muito tempo, ficaram desassistidos dos movimentos. Os professores eram beneficiados, o que é natural, que é muito natural, e eles ficavam para trás. Nessa gestão, o prefeito fez um acordamento, inclusive a participação de deputada Bia e de tantos outros, e eu estava presente, aonde se acomodou agora o novo reajuste para vir um plano de estruturação da carreira. Então, é muito importante que você entenda que nessa gestão, boa parte da recuperação de ajuda, de reconhecimento dos nossos servidores está acontecendo dentro do município de Goiânia. Agora, quero lembrar uma coisa que ficou, quando eu vi a questão da mobilidade de Goiânia. Sim. Nós estamos desafiando os 2 eixos, o leste-oeste e o norte-sul. Nós já terminamos o terminal Isidora, já terminamos o terminal Ailê Pinheiro, já terminamos o terminal do ex-prefeito Paulo Garcia e estamos concluindo vários terminais para fazer essa integração. Uma cidade como Goiânia, a hora que tiver feito e concluído o BRT e os investimentos que o governo do estado vai fazer
dentro do eixo da Metrobus, eu tenho certeza absoluta que boa parte dos nossos carros ficarão sem circular na cidade de Goiânia. E isso deve facilitar ainda mais a nossa mobilidade. O senhor me estimulou a fazer uma pergunta. Posso fazer? Deve. O senhor está falando, já fizemos, já construímos, já não sei. O senhor é uma espécie de subprefeito que nós temos aqui? Não, mas é a realidade. Você vai, os terminais estão para quem quer ver. Vai lá no Isidoro se não está funcionando. Vai lá no Eli Pinheiro se não está funcionando. Enorme. Vai lá no Paulo Garcia se não está funcionando. Vai terminar, vai concluir a interligação lá da Goiás Norte até a região do setor Pedro Vico. Vocês podem ter certeza absoluta até o fim desse mandato. Tá bem. Vamos lá. Falar um pouco de assunto. Vamos falar um pouco da Assembleia. Estamos falando de Câmara de Vereadores de Goiânia. Vamos falar também da Assembleia Legislativa, né? Porque hoje de manhã o presidente da Assembleia, o deputado Bruno Peixoto, realizou uma sessão solene em homenagem à advocacia previdenciária. Vamos conferir. A principal proposta de homenagear homens e mulheres que atuam na advocacia previdenciária, a Assembleia Legislativa promoveu sessão solene com a entrega do certificado de mérito legislativo a cerca de 150 profissionais. Diversas autoridades participaram da solenidade, entre elas o presidente da OAB Goiás, Dr. Rafael Lara. A propositura da sessão partiu do presidente da Casa, deputado Bruno Peixoto, do União Brasil. O advogado previdenciário, ele atua de maneiras que muitas vezes podem ter uma interpretação equivocada da sua ação. Mas se ele não o fizesse, muitos cidadãos e cidadãs sequer teriam conhecimento do direito. Muito gratificante, né? A gente está aqui com muita honra em poder receber esse certificado em razão do nosso trabalho, né? Nessa área que a gente faz com tanto amor. Eu sinto honrado, sinto inclusive que todo aquele esforço do passado, todas aquelas ações que foram praticadas, não somente por mim, mas por todos os advogados que fizeram parte disso, nós podemos celebrar hoje esse dia com muita intensidade e com muita alegria também. Muito bem, ainda falando sobre Assembleia Legislativa, e a gente fala, vereador Anselmo, porque nós estamos transmitindo pela TV Brasil Central, mas estamos transmitindo também pela TV Assembleia Legislativa. Seja, deixa eu só concluir, por gentileza, é uma TV legislativa. Então a gente cobre sim o trabalho da casa. Tranquilo. Assim como a Câmara poderia fazer também, se tivesse uma TV Câmara funcionando como já deveria ter funcionado há muitos anos. Poderia cobrir os senhores todos os dias também. Mas nada custa que você cubra uma hora, uma matéria minha e do vereador do Lucas Quitão. Mas eu já quero agradecer aqui, porque eu sou advogado, e o Lucas Quitão também é advogado, do nosso presidente da Assembleia, Bruno Peixoto, de reconhecer o advogado previdenciário. Muito importante. Eu acabei de fazer lá na Câmara o advogado trabalhista, cuja associação é a GATRA e tem um amparo muito grande da nossa OAB. Um abraço também ao nosso presidente Bruno, agradecer e parabenizar. E eu vou estar aqui amanhã, Paulo, prestigiando minha amiga Marisa na comenda Berenice Arteaga. Amanhã? Amanhã, às 15 horas, aqui na Assembleia. Então, estaremos cobrindo também. Que bom. Tudo que é de interesse do telespectador e que acontece dentro aqui da Assembleia, não só dentro, mas fora também, a gente vai ao interior também acompanhar muitos eventos da Assembleia. A gente cobre, até porque a concessão desse canal se deu com uma televisão legislativa. E eu sugiro ao senhor, porque há décadas, né, a gente fala sobre essa televisão. Aliás, existia inclusive antigamente um convênio entre a Câmara e a Assembleia para transmitir as sessões da Câmara. E por um problema lá da Câmara, não transmitimos mais, porque a Câmara não se interessou ou colocou a direção da TV de lá em mãos não recomendáveis, que não deu conta de colocar a TV Câmara no ar. Então eu quero lhe dizer que quem fez esse convênio com o deputado e presidente Hélio de Souza foi este presidente, Anselmo Pereira, naquela que vos fala. Que vos fala. Então, estou correto. Vamos ver novamente, fazer esse convênio, que eu acho isso muito importante. Assim como a Assembleia serve a TV Brasil Central, serve a comunidade, a Câmara também deve abrir os seus horizontes. Mas este convênio
com a TV Assembleia foi feito por mim na época do deputado e presidente Hélio de Souza. E a TV aberta ela tem um papel fundamental, principalmente para chegar nos 4 cantos do estado. Importante. E a TV Câmara, né, no nosso caso, não pode ficar fora disso. Eu falo que eu assisto muito TV Senado, TV Câmara Federal, vejo a TV Assembleia transmitindo as sessões, as votações, os debates. Comissões, audiências públicas. Exato. Enfim, tudo que acontece aqui, e dentro, evidentemente, das nossas possibilidades, eu digo nossas, eu digo já em relação à TV Assembleia, né, e o presidente Bruno sabe disso, a gente cobre tudo que é possível. A gente vê os repórteres correndo de um lado para o outro, os técnicos correndo de um lado para o outro, porque nós só temos 2 repórteres de manhã e 2 repórteres à tarde. E ainda assim eles cobrem tudo aqui dentro da casa e fora da casa também. Então, é muita coisa que a gente transmite e o telespectador ganha com isso, porque ele fica sabendo tudo que acontece em relação às atividades dos nossos deputados estaduais. Falar um pouquinho mais sobre o trabalho da Assembleia. Hoje teve uma votação muito importante também, porque é uma matéria que prevê o acesso das mulheres à mastectomia preventiva pelo SUS, foi aprovada em definitivo na sessão ordinária desta quarta-feira. Vamos ver. O presidente Bruno Peixoto abriu a sessão ordinária desta quarta-feira com a presença de 40 deputados. Na apresentação de matérias, o parlamentar Lucas Calil requereu celeridade em projeto que beneficia compradores de geradores. Consiste em benefícios fiscais para as pessoas que forem comprar gerador de energia. É sabido, é nítido e notório que, ainda mais agora, né? A Equatorial acabou de ser classificada como a pior companhia de energia do Brasil pela ANEEL. E esse déficit de energia que tem no estado de Goiás tem causado muito prejuízo. Na tribuna, a deputada Bia de Lima falou sobre sua posse como procuradora da mulher. Me comprometo, junto com toda a equipe, de como deputada, agora a procuradora da mulher desta casa, poder justamente ajudar nesse campo a fazer com que tenhamos mais e mais a representação, o zelo, a segurança garantida para todas as mulheres, independentemente em qual local elas estejam. Durante a ordem do dia, a proposta que permite que mulheres que realizarem o exame e forem detectada mutação genética possam optar pela mastectomia profilática e pela reconstrução da mama pelo Sistema Único de Saúde. A proposta, aprovada em definitivo no plenário nesta quarta-feira, segue agora para sanção ou veto do governo de Goiás. Nada a dizer? Não, eu só quero, eu quero elogiar. Sim? Eu quero elogiar, inclusive, a posse da deputada Bia nesta função, que é muito importante a profilaxia. Lá na Câmara também nós temos alguns convênios com as mulheres portadoras de câncer de mama. Eu mesmo já fiz das minhas emendas para chegar na Universidade Federal, que terminou chegando no Hospital das Clínicas, onde você compra todo um preparo para que você anteceda o câncer de mama e preveja antes que ele possa irradiar para o corpo das mulheres. Muito importante essa lei que foi aprovada aqui, e lá na Câmara nós temos já leis semelhantes como essa. Hoje nós podemos colocar verbas nossa impositiva para esse tratamento do câncer de mama no nosso município. Tá bem, para encerrar esse noticiário, digamos assim, sobre a Assembleia, nossa reportagem também conferiu a vinda aqui à Assembleia Legislativa de uma empresa chinesa. Os chineses estão chegando, não apenas em Goiânia, não apenas em Goiás, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. E a economia em alta, altíssima, né? Passando os Estados Unidos, inclusive, em muitos aspectos. Mas esses representantes estiveram aqui para discutir com o presidente Bruno Peixoto a possibilidade de investimentos também aqui no Estado. E, claro, muitas dessas questões vão ter que obrigatoriamente passar pela Assembleia. Então, digamos, é um primeiro passo para que isso se discuta. Vamos ver. Representantes da empresa chinesa Xinte Global estiveram na Assembleia Legislativa de Goiás,
onde se reuniram com o presidente Bruno Peixoto. Em pauta, os possíveis investimentos no estado. A gerente-geral no Brasil explica por que Goiás chamou a atenção da gigante chinesa, uma das maiores empresas fornecedoras de energia limpa do país. Primeiro vai sair a geração fotovoltaica, porque agora no Goiás, a Goiânia aqui, o sol é muito bom. Acho que se nós não usarmos esse sol para gerar, acho que é uma pena. Então, o segundo vai ser o fotovoltaica mais agricultura, porque nós sabemos que Goiás é um estado de agricultura. E aqui a agricultura é muito importante, a econômica. Isso que nós queríamos criar alguns produtos, algumas soluções para a agricultura da Goiás. Além de Goiânia, os representantes chineses já visitaram Morrinhos e Rio Quente. O gerente-geral da Xinte Global diz que o objetivo é usar a tecnologia eficiente e verde e todos os outros produtos que eles fabricam na China para o desenvolvimento sustentável de Goiás. Porque a Xinte também tem nossos produtos, tem nossa tecnologia de fazer fabricação automática. Nós queríamos aumentar a eficiência de agricultura, produtos de agricultura aqui na Goiás. Tá aí, né? Os chineses estão chegando, é inevitável. E agora, é inevitável que o Estado se abra também para os investimentos, sim, porque tem coisas que precisam ser atendidas e só com os recursos locais isso não acontece. A vinda deles é muito boa, mas eu quero lembrar também que o governo do Estado já esteve em comitiva, inclusive com a CIEG, com a Federação do Comércio, recentemente na China, buscando empresários para fazer investimento em Goiás. Nesse aspecto, nós temos que elogiar o nosso governador Ronaldo Caiado e toda a sua assessoria, que não é a primeira vez que vai em comitiva na China, para trazer recursos para o nosso estado. Ou seja, o estado de Goiás hoje é um dos estados mais promissores do Brasil para investimento. E já tem empresa chinesa funcionando aqui em Goiás. Sim, o governador inaugurou, questão de 20 dias, lá em Itumbiara, por exemplo, não me lembro agora o nome, ainda não aprendi a falar chinês. Ele inaugurou uma empresa que já veio, já se instalou e já está em fase de produção. Agora eles são muito inteligentes porque vieram buscar o recurso mais natural, que é o sol do Centro-Oeste. Muito inteligente os chineses e inteligente também o governo do estado, que abre as portas para receber investimento dentro do nosso estado. Nessa questão de energia fotovoltaica, geração por favor, sustentável, o governo está também trabalhando para isentar alguns impostos para ficar mais barato, assim, para poder colocar essa energia nas residências, comércio, etc. Isso. E a Assembleia Legislativa também está investindo na usina fotovoltaica, está montando uma ampliação, já existe uma, está montando uma ampliação de uma outra usina fotovoltaica aqui. Está entendendo? Esse realmente é o caminho que o presidente Bruno Peixoto já aprendeu. Para encerrar, boa noite, Paulo. Deixa-me ver quem é que mandou mensagem. Divino César. É um assunto preocupante. Boa noite, Paulo. O telefone da Secretaria de Saúde do município está cortado desde o ano passado. Os senhores, por gentileza, apurem, se for verdade. Ô, prefeito Rogério Cruz, manda um dinheirinho para pagar esse telefone se estiver cortado, né? Pelo amor de Deus, hoje a tecnologia do telefone celular, de tantas outras informações, do computador, eu vejo que isso é mais uma provocação do que realmente algo que seja propositado, que não esteja funcionando. Não, mas ninguém aboliu o uso de telefone fixo no Brasil, por falta de recursos, não, viu? Goiânia é uma das capitais que mais recebem proporcionalmente recursos do Ministério da Saúde, emenda parlamentar, muita Pessoal, coisa. Me perdoe, mas eu tenho que encerrar mesmo. Vereador Anselmo Pereira, do MDB. Foi um prazer rever, fazia tempo que eu não via. Paulo, Obrigado, prazer estar aqui com você e fazendo junto com o jovem vereador Lucas Quitão, rapidinho, e nós prestando conta das informações e ao mesmo tempo discutindo os temas da cidade. É muito importante um programa como esse, que é um programa que aproxima da sociedade. Obrigado. O programa estourou o tempo, só meia hora. O programa de 1 hora acabou ficando com 1h30, mas foi bom, foi bom. Lucas Quitão, obrigado por ter vindo, vereador. Paulo, quero te agradecer pessoalmente, agradecer e parabenizar também o Reginaldo Júnior, TBC, TV Assembleia, sua equipe toda aqui, muito bonita esse estúdio. E mandar um abraço para os nossos telespectadores, já também agradecendo aqui
por mais essa aula do nosso professor Anselmo e uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Só 40 anos de estrada. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Obrigado a você, telespectador. Um grande abraço, uma boa noite. A gente volta amanhã. Até lá.